de vandalismo. O repórter Josmar Leite está em Porto Alegre e tem mais informações. Boa noite, Josmar. Boa noite, William. Boa noite a todos. Aqui em Porto Alegre, pelo menos 35 pessoas foram presas esta noite durante o protesto. O governo do estado se manifestou agora há pouco sobre os confrontos. O governador Tarso Genro condenou os atos de violência, mas defendeu a ação da polícia. Segundo ele, a polícia militar foi orientada a garantir o direito de manifestação, mas que precisou intervir quando os manifestantes colocaram em risco a integridade física de outras pessoas. A manifestação durou quase 6 horas e na maior parte do tempo foi pacífica. O tumulto começou por volta das 9 horas e deixou lojas e prédios públicos danificados. Os detalhes de como foi a noite hoje em Porto Alegre, você acompanha agora na reportagem. O protesto, em mais de um idioma, reuniu cerca de 10 mil manifestantes no início da noite no centro de Porto Alegre. Eles partiram da prefeitura encaminhada, criticando o preço dos transportes, os gastos com a Copa do Mundo, além de outras reivindicações. A passeata seguia pacífica, até que integrantes do movimento, que se diz apartidário, fizeram estragos na sede do PMDB. Grupos contrários à violência responderam com vaias. A grande maioria aqui não é vândalo. A grande maioria está aqui por protesto pacífico. A polícia agiu para conter o vandalismo e o confronto começou no meio da avenida que corta a cidade. Esse é um momento muito tenso da manifestação. O pelotão de choque da Brigada Militar, nesse momento, avança contra os manifestantes. São disparadas bombas de efeito moral e também balas de borracha. Bombas de gás lacrimogêneo foram lançadas contra as pessoas que decidiram romper a barreira policial. Cavalos foram usados para dispersar a confusão. As imagens aéreas mostram como foi a reação dos manifestantes. O carro da polícia foi cercado e estes 2 ônibus foram depredados. Um foi destruído pelo fogo. Do outro lado da cidade, passageiros nas paradas só queriam voltar para casa, em paz. Agora a gente vai a Belo Horizonte. Houve tumulto depois que manifestantes quiseram se aproximar do estádio do Mineirão. O repórter Wendel Teixeira acompanhou tudo. Wendel, a situação agora está mais calma aí. Sim, Cristiane, boa noite para você, boa noite a todos. Nós estamos aqui próximo ao estádio do Mineirão, onde aconteceram confrontos entre a polícia militar e manifestantes no fim da tarde e no início da noite. A situação agora por aqui é muito tranquila, a gente vê apenas algumas viaturas que fazem o policiamento de rotina. E imagens feitas agora há pouco mostram que todos os manifestantes também já deixaram a Praça 7, no centro da capital mineira, lá onde começaram os protestos. Em uma entrevista coletiva agora à noite, o comando da Polícia Militar informou que 3 pessoas foram detidas e 3 feridos foram levados para hospitais. Um deles é um rapaz que caiu de um viaduto no momento em que a tropa de choque dispersava manifestantes que tentavam furar o bloqueio da área de segurança estabelecida pela FIFA aqui no estádio do Mineirão. Ou seja, até então, a manifestação acontecia de forma pacífica e a polícia acabou agindo com violência para evitar que esses manifestantes se aproximassem do estádio. A PM informou ainda que está colhendo imagens para tentar identificar um pequeno grupo que teria começado agressões contra os PMs e aí dado início aos confrontos, como a gente vê agora na reportagem de Diego Bertozzi. Os manifestantes se concentraram no início da tarde, no centro da capital mineira. Depois, seguiram pacificamente por uma das principais avenidas da cidade, até chegar à região do estádio Mineirão. A polícia militar montou várias barreiras que foram sendo liberadas ao longo do trajeto. Quando os manifestantes foram proibidos de entrar na área de segurança determinada pela FIFA, o confronto começou. Lamentamos profundamente que alguns indivíduos que estão infiltrando junto a esses manifestantes e estudantes instigaram o confronto contra a polícia. Policiais dispararam balas de borracha, apesar da orientação do comando da PM para que elas não fossem usadas. A ação será investigada. Os manifestantes atearam fogo a pedaços de madeira e em um banheiro químico. Os policiais usaram da força.
À medida que a tropa de choque avançava, a passeata recuava. Bombas de efeito moral foram lançadas. Um rapaz foi socorrido pelos manifestantes e depois amparado por um militar. Eu tava com cartaz! Eu tava com cartaz! Pra que veio com o cacete em cima da gente? Segundo a PM, cerca de 20 mil pessoas participaram da manifestação. 3 se feriram e outras 3 foram detidas. Pessoas se protegeram dentro de lojas da região. Esta concessionária de veículos teve as portas de vidro quebradas. Neste momento, o grupo que estava na região da Pampulha está chegando agora ao centro de Belo Horizonte para se unir aos manifestantes que já estavam na Praça 7. Homens da cavalaria acompanharam todo o trajeto e isolaram alguns quarteirões. O protesto continuou sem violência até que os manifestantes se dispersaram. Em outras capitais do país, milhares de manifestantes também foram às ruas. De acordo com a Polícia Militar de Alagoas, 3.000 pessoas interditaram uma das principais avenidas da cidade. No final do protesto, um homem disparou contra o estudante Marcos Antônio Martins, de 16 anos. O estudante foi atingido no rosto, socorrido e, segundo o hospital, a vida dele não corre risco. Em Fortaleza, cerca de 2.000 manifestantes pintaram a cara e saíram pelas ruas do centro. Não houve violência. 10.000 estudantes participaram de forma pacífica do protesto em Salvador, segundo os organizadores. A mobilização foi em solidariedade às manifestações realizadas em São Paulo e em outras capitais. Segundo a Polícia Militar, em Belém, cerca de 13.000 pessoas fecharam uma das principais avenidas da cidade para cobrar melhorias no transporte público. Em Vitória, os manifestantes seguiram pelas avenidas da cidade. Um grupo seguiu até os postos de pedágio e atravessou a ponte que liga Vitória à cidade de Vila Velha. Em Curitiba, cerca de 10.000 estudantes passaram por diversos pontos da região central. No final da caminhada, houve um tumulto em frente ao Palácio do Governo. Manifestantes tentaram invadir o prédio e foram contidos pela Polícia Militar. Muitos brasileiros que moram no exterior também fizeram protestos nessa segunda-feira. Em Nova York, cerca de 300 pessoas se reuniram na Union Square. Eles levaram cartazes de apoio às manifestações no Brasil e pintaram os rostos de verde e amarelo. Os brasileiros pediram mais segurança, saúde, educação e o fim da corrupção. Também houve atos em outras cidades americanas, como Chicago, Boston e São Francisco. A manifestação de milhares de pessoas em várias cidades brasileiras repercutiu no mundo e foi destaque na imprensa internacional. Continua no estúdio aqui conosco o nosso especialista em segurança, Diógenes Luca. Luca, vendo tudo que a gente assistiu nessa já mais de meia hora do Jornal da Globo, nós podemos falar de fato de uma nova fase de atuação das polícias militares ou diante das circunstâncias, elas têm que continuar empregando força? Eu sei que você não gosta da palavra violência. A polícia militar não pode usar a palavra violência. Ela é detentora da força para a preservação da ordem pública. Mas eu vejo que esse é um grande momento, um rico momento para fazer um novo significado. Aprender a lidar com o contraditório, aprender a respeitar o Estado Democrático de Direito e a livre manifestação das pessoas, que é também um direito preservado na Constituição Federal. Portanto, eu acho que vai ser um rico momento para a polícia mudar. Nos 30 anos que eu fiquei na polícia, eu percebi que a polícia muitas vezes não tem capacidade de mudar de dentro para fora. Mas de fora para dentro nós temos muitos exemplos que ela mudou. Foi o que aconteceu, por exemplo, quando teve o massacre do Carandiru. 10 anos depois, houve uma mega rebelião aqui no estado de São Paulo, por exemplo, e houve uma ação magistral da polícia com nova tecnologia, nova metodologia de trabalho, sem nenhuma morte. Portanto, eu acho que é um rico momento para que haja essa mudança, essa ressignificação de valores, de metodologia de trabalho, de uso mais democrático da força. A gente está com o tempo quase acabando, mas eu queria fazer uma última pergunta para você. Há um entendimento nacional das polícias militares em como agir em manifestações desse tipo que a gente viu aconteceram no Brasil inteiro? Não, eu vejo com muita disparidade, na verdade, a ação, não há uma ação homogênea, nós percebemos que os estados têm metodologias diferentes de atuação, embora tenha uma doutrina que deva ser seguida, mas infelizmente ainda precisa. Talvez esse seja um momento também para poder atuar nesse sentido de padronizar melhor o comportamento. Luca, muito obrigado pela sua participação. Boa noite. Obrigado. Vamos agora ao comentário de Arnaldo Jabor. À primeira vista, esse movimento parecia uma pequena provocação inútil, que muitos criticaram erradamente.
inclusive eu. Nós temos democracia desde 1985, mas democracia se aperfeiçoa, senão decai. Entre nós, quase tudo acabava ou em pizza ou em paralisia entre os três poderes. O Brasil parecia desabitado politicamente. De repente, reapareceu o povo. De repente, o Brasil virou um mar. Uma juventude que estava calada desde 92, uma juventude que nascia quando o Collor caía, acordou. Abriram os olhos e viram que temos democracia, mas uma república inoperante. Os jovens despertaram porque ninguém aguenta mais ver a república paralisada por interesses partidários ou privados. Só há dois perigos: a tentação da violência e o vazio. Se tudo virar batalhas campais, a coisa se destrói. Se virar um movimento abstrato, genérico demais, tudo se esvai. É preciso uma política nova se reinventando, mas com objetivos concretos, como, por exemplo, a luta contra o projeto de emenda constitucional 37, o PEC 37, que será votado a semana que vem para limitar o Ministério Público, que defende a sociedade. Se tudo correr bem, estamos vivendo um momento histórico lindo e novo. Os jovens terão nos dado uma lição. Democracia já temos, agora temos de formar uma república. Daqui a pouco tem as notícias do esporte. E a seguir, o primeiro dia do encontro